E aí, pessoal? Tranquilo? Então, nessa aula aí, nesse vídeo, tá? A gente vai estar fazendo a correção do nosso aplicativo de quiz. Beleza? Então, vamos dar uma lida no enunciado para lembrar um pouquinho como era, né? Então, a gente tinha que criar um aplicativo de quiz, ó, com pelo menos 4 questões, né? Usando os objetos aí, os componentes que vocês estudaram até aqui, tá? Que é o radio button, o checkbox e o spinner, certo? Bem, sem muito segredo, né, pessoal? Vamos lá para o código e aí a gente já vai discutindo isso durante a programação. Maravilha? Bora! Estou com o meu Android Studio já aberto, tá? E a gente vai criar o nosso projeto então, ó. Vou dar aqui um Start New Android Studio Project, tá? A tela, vamos usar uma tela em branco, né? Uma tela vazia para poder começar. Beleza? O nome da nossa aplicação vai ser, sei lá, Quiz App ou qualquer coisa assim, questionário, né? Qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Linguagem Java, tal. Beleza. Maravilha. Então, projeto criado, pessoal, tá? Foi criada, então, a nossa classe Java, tá? E também o nosso arquivinho aqui de layout, né? A nossa main activity, né? Ou aqui, no caso, activity main, tá bom? Então, essa tela, pessoal, vocês poderiam desenvolver ela, né? Arrastando os componentes, né? Que é um pouquinho mais pesado, ou direto no código, né? Na mão, ok? Eu vou fazer aqui com vocês na mão, tá bom? Para a gente praticar um pouco, né? Essa questão aqui do XML, que é bem importante, ok? Porque muitas vezes a gente não consegue resolver tudo aqui no clicar e arrastar, tá? Muitas vezes a gente vai ter que vir aqui no código mesmo e fazer as alterações que a gente precisa, tá bom? Então, vamos começar, beleza? O padrão aqui que ele está vindo é o constraint layout, mas a gente não quer isso. A gente quer o linear layout, né? A gente quer colocar um elemento embaixo do outro. Então, linear layout, beleza? Colocamos aqui. Lembra que o linear layout, gente, ele tem uma orientação, né? A gente quer colocar os elementos ou um embaixo do outro ou um do lado do outro, tá? Nesse caso aqui do nosso quiz, vai ficar legal um embaixo do outro, um elemento abaixo do outro, tá certo? Então, por isso aqui, eu vou começar com a orientação, beleza? E eu vou dizer que vai ser vertical, ou seja, um elemento embaixo do outro. Bem, vamos avançar mais um pouquinho, né? Show de bola, tá? Por enquanto, ó, eu vou até clicar nesse cara aqui para a gente ver um pouco do nosso layout, como ele tá ficando, ó. Olha lá que legal, né? Então, pessoal, por enquanto, ele só tá com um texto aqui, beleza? E a gente quer colocar as 4 questões, né? As 4 perguntinhas aí, beleza? Então, vamos lá, vamos começar com a questão 1, 2, 3, 4, tá? Como vocês já sabem, para a gente poder, mais para frente, conseguir traduzir esse aplicativo, né? Fazer a internacionalização dele, tá? É importante que tudo que for texto traduzível, tá bom? Fique dentro desse arquivo aqui, ó. Do arquivo de strings, tá? Lembrando, onde a gente acha esse cara? Em has, values e strings, ó. Esse arquivo aqui, tá? Então aqui dentro, pessoal, a gente vai cadastrar, né? A gente vai colocar as nossas strings e depois, na Activity, a gente só vai chamar elas, tá bom? Essa referência é muito importante quando for traduzir, como eu já falei, tá? Porque você consegue traduzir as strings aqui e fazer o seu aplicativo em português, em inglês, em chinês, enfim, em qualquer idioma aí, tá? Bem, vamos lá então. A gente vai criar aqui a nossa primeira string, que vai ser a questão 01, tá? Questão 01. E eu vou escrever lá, questão 01, tá? No meu caso aqui, pessoal, ele tá ficando verde, porque questão ele não entende, ele não reconhece do idioma em inglês, ok? Se eu tivesse colocado aqui em inglês, ó, vejam que ele não reclama mais, tá? Mas isso aqui é só um aviso aqui do Android Studio, né? Ele falou, mas ué, o que você está escrevendo aqui? Tá bom? Então não se preocupem com os avisos verdes, só com os amarelos e com os vermelhos, né? Que são erros, tá? Mas beleza, bora lá então. Eu vou cadastrar já as 4 questões, né? As 4 strings de questões aqui, para ficar um pouquinho mais fácil. Ok, então a questão 2, questão 3 e questão 4. Tá? Para ficar bem da hora aqui.
Beleza? Show de bola. Feito então as questões, né? A gente consegue colocar aqui na Text View, né? Então, ao invés de ser Hello World, tá? A gente consegue, olha lá, apertar um Ctrl espaço aqui, a gente consegue chamar a string, ó. Veja que interessante. Olha lá, questão 1. Eu vou deixar esse cara aqui, né, com a largura ocupando todo o espaço disponível, né? Match Parent, e a altura ocupando somente o espaço necessário. Beleza, pessoal. Muito bem, então a gente conseguiu aqui criar, né, essa questão. E agora eu quero colocar o enunciado dela. Eu quero colocar o textinho ali do enunciado dela, tá? Eu quero colocar abaixo. Eu quero colocar uma outra text view para isso. Beleza? Então a gente vai criar aqui, ó, uma outra text view, né? Mesma coisa, match parent e wrap content, tá? Qual vai ser o texto dela? A gente vai criar agora, ó, tá bom? Então eu vou pôr aqui assim, ó, uma string que vai ser assim, ó, a questão 1, vou pôr aqui enunciado, tá? Certo? Eu já separei, pessoal, para ficar um pouco mais ágil, né, um pouquinho mais rápido aqui essa aula. Eu já separei aqui pra gente, ó, algumas questões aqui bem simplesinho, né, pra gente colocar lá. Então, ó, primeira questão, ó, atualmente o principal colaborador do sistema Android é, então quem que tá por trás do Android, né? O Google, a Microsoft, a Apple, a Red Hat, tá? Então, beleza, vou pegar essa primeira questão, tá bom? Vou colocar aqui, show de bola. E agora a gente vai colocar então as alternativas, né? As alternativas dessa questão 1, beleza? Então, mesma coisa, olha lá. A gente vai criar string, que vai ser a questão 1, alternativa 1 também, ok? Olha lá, alternativa 1. Se eu apertar Ctrl D do teclado, ó, ele duplica a linha que eu estou selecionado. Então, 1, 2, 3, 4, né? Ó, 1, 3, 4. Então, é o Google, é a Microsoft, é a Apple, ou é o Red Hat? Acho que é assim, tá? Se não for também, não tem problema, é só um exemplo, né? Maravilha! Voltando aqui no nosso enunciado, né? Vou chamar ele aqui, ó, Ctrl espaço, ok? Questão 1, enunciado, olha lá. Show de bola. Colocamos aqui a nossa primeira questão. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai colocar o primeiro componente lá do nosso exercício, beleza? Então vamos começar com o spinner, né? Que é como se fosse a select, que é como se fosse a combo box, beleza? Essa select, né, vamos dizer assim, esse spinner, ele vai precisar aqui, gente, tá? Esse é um jeito de se fazer, logicamente. Ele vai precisar de um vetor, ele vai precisar de um conjunto de coisas aqui, tá? Então, esse esquema que eu estava fazendo já não daria certo, beleza? Como é que a gente cria esse conjunto de strings, esse vetor, né? Aqui a gente vai criar, veja lá, uma string array. E aí eu posso pôr aqui, ó, questão 01 alternativas. Olha que legal. Dentro desse cara, a gente vai colocar itens. Olha lá que bacana. Então, o primeiro item, né? Eu posso colocar como o Google. O segundo item, a Microsoft. O terceiro item, a Apple. E o quarto item, a Red. Acho que não é Hat, não é Hatch. Agora sim tá certinho. Beleza? Então, aí ó, show de bola. A gente tem um vetor aqui, um conjunto de strings, né? Vou chamar ela aqui dentro, tá bom, pessoal? Tá? Aqui, não, aqui beleza, né? Então, maravilha, essa parte tá certa. Vou criar então aqui, rapidão, a nossa spinner. Então, olha lá. Spinner. Beleza? Então, ela vai ter também match parent e wrap content. Legal, hein? Bem, eu quero colocar um texto aqui para dizer assim, selecione a alternativa correta, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai usar aqui o prompt,
né? O prompt é o textinho que vai aparecer ali, ok? Então eu posso colocar como até uma outra string aqui, pessoal. Olha lá, né? A questão 01, ok? Prompt, né? Só para a gente ter uma ideia aqui do que está acontecendo. Então, selecione a alternativa correta. Muito bom. Ctrl espaço. Eu vou chamar então a minha questão aqui, o prompt, tá certo? E agora o seguinte, como que eu coloco, né, as alternativas aqui dentro? Então a gente vai colocar aqui com as entradas, né? Quais são as entradas que ele vai aceitar, tá? Agora a gente não chama mais com o strings, a gente vai chamar com o array. Olha lá, ele até trouxe pra gente, ó, né? O único array cadastrado nesse arquivinho de strings é o questão 01 alternativas. Então, por isso ele conseguiu trazer, ó. Ó, show de bola. Já trouxe aqui. Bonitão, né? Muito bom. Vamos lá. Vamos avançar aqui. Beleza. Próxima questão, então, pessoal. Ela já pode ser de um outro tipo. Ok? Ela já pode ser de uma, sei lá, uma checkbox. Acho que vai ficar legal uma checkbox aqui. Tá? Então vai ser a mesma coisa. Ó. A gente vai colocar uma text view. Ok? Match parent, wrap content. Beleza, né? E essa aqui, logicamente, vai ser a questão 2, não é isso? Questão 2, ó. Legal, bacana, tá? Só que a gente pode perceber que ele tá super juntinho, ó. Ele tá bem junto, né? Como que a gente poderia separar um pouco isso, tá? Eu não sei se vocês viram ainda, mas tem algumas propriedades aqui que a gente consegue mexer na margem, no espaçamento dos elementos, tá? Então olha que legal essa propriedade aqui, ó. É a margem, ok? Então você pode escolher a margem de todos os lados, né? Top, né? Direita, right, bottom, baixo e esquerda, left. Então a gente consegue escolher essas margens, tá bom? Então eu quero a margem top, eu quero dar uma distância de 16 dp, ó. Vejam que ele usa essa unidade relativa aqui, tá? Isso aqui depois também a gente vai ver com mais calma, tá bom? Mas é um negócio legal para vocês aprenderem já hoje, beleza? Bem, fizemos aqui, né, a nossa margem, tá? Agora vou fazer o mesmo esqueminha de antes, ó. Vou criar uma outra text view, certo? Que vai ser o enunciado da questão 2, ok? Olha lá. Opa, errei aqui. Wrap content, show de bola, né? Bem, então a gente vai fazer a mesma coisa, né? Uma string, tá bom? E vai ser lá, questão 2, enunciado. Ok, já tem aqui, né? Ah lá, são utilizados para a criação de interfaces gráficas no Android. Ó. Activity, Text View, Image View, Div, né? Uma questãozinha aqui também bem tranquila, tá? Colocamos, beleza, pessoal? E agora sim, vamos colocar as alternativas dessa questão, né? Então, string aqui, questão 02, alternativa. Agora sim, tá? Agora sim tem que ser dessa maneira, né? Alternativa 01, né? 34. Alternativa 02, alternativa 03, alternativa 04. Show de bola. Vamos colocar o texto. Eu até separei aqui para ficar mais facinho. Show. Beleza. Tá colocado aqui as alternativas, tá bom? E agora sim, a gente consegue colocar o enunciado e o checkbox, certo? Então, bora lá. O texto disso aqui vai ser a questão 2 enunciado.
Show. Feito, tá? E agora vamos colocar as nossas checkbox. Tá certo, pessoal? Então, primeira checkbox aqui, né? Ela vai ser match, ela vai ser wrap. Beleza. E qual vai ser o texto dela? Vai ser questão 02, alternativa 01. Tô bom, hein? Colocamos, né? A gente pode estar duplicando isso aqui, pessoal. A gente pode dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Colocamos aí elas, né? Alternativa 02, alternativa 03 e alternativa 04. Ó, legal, né? Colocamos aí. Esse questão 2, se vocês quiserem, vocês podem tirar ou manter do jeito que vocês quiserem, tá? Eu tava pensando em deixar em negrito isso aqui depois, mas eu acho que nesse momento, tá? Como é uma correção aqui, que a gente vai até melhorar um pouco esse aplicativo depois, eu acho que eu vou retirar isso aqui, ok? Pra conseguir caber na tela. Eu tô achando que não vai caber na tela, tá bom? Então eu vou arrancar rapidinho, tá bom, pessoal? Só para ficar um pouquinho melhor isso aqui, tá? Olha lá. Beleza. Mas lembra aqui que tinha uma margem, né? Eu vou voltar ela. Okay? Só para dar um espaçamento e não ficar tão juntinho. Muito bem. Da string a gente pode até tirar também, porque não vai precisar mais, né? Isso aqui só foi até um erro aqui, ó. Podemos até tirar o enunciado para ficar só questão 1, né? Para ficar um pouquinho mais rápido da gente programar. Ok? Olha lá. Beleza, né? A questão 2 aqui, ó, vai virar agora só questão 2. Muito bom, né? Vai ser só questão 2 também. Então, desculpa aí, pessoal, pelo errinho aí, ok? Mas acho que vai ficar um pouquinho melhor o nosso layout dessa maneira. Tá. Beleza. Feito isso agora, vamos colocar mais uma questão aí, né, de checkbox. E por fim, uma de rádio button, para ficar bem da hora, para ficar bem legal. Tá bom? Bem, então a gente pode pegar aqui e colocar mais uma text view, que vai ser match, wrap, tá certo? O texto dela vai ser aí a questão 3. Muito bom, tá? Lembra também que ela vai ter uma margem, né, pessoal? Uma margem top de 16 dp. Show de bola, tá certo? Vamos pegar o enunciado dessa questão. Ah lá, o Android Studio possui suporte nativo às seguintes linguagens, né? Então a gente vai colocar. Tudo bom? Aqui, colocamos. Eu vou até fazer um negocinho, ó, para adiantar o nosso lado. Vou copiar bem rapidinho. Ctrl V. Beleza, então aqui vai ser a questão 3, a questão 4, a questão 3, né? E as alternativas 4, 3, 2, 1. Muito bom. Bem, as alternativas é Java. Opa. C Sharp. Kotlin. E JavaScript. E script. Legal? Vamos com a mesma ideia aqui, galera, ó. Tá? Com a mesma ideia aqui. Certo? Ó, rapidinho. Tudo bom? Coloquei aqui. E aí a gente vai estar alterando também, né? Essa aqui é a questão 3, ó. Questão 3. Questão 3. E, ufa, questão 3. Belezeira. Muito bom. Para fechar, então, um rádio, né? Para fechar os 4 componentes que era pedido lá no exercício, tá? Então, bora. Aqui, ó, questão 4, né? Vou pegar o enunciado, ó. É correto afirmar que o Android é um sistema operacional, né? Sim ou não? É uma questão de verdadeiro ou falso, né, pessoal? Então, a gente pode copiar essa questão, ok? Questão de verdadeiro ou falso, vou colocar aqui.
E aqui, no caso, ela vai ter somente duas alternativas, né? Ela vai ter a alternativa verdadeira e a alternativa falsa, tá? Vai ser a questão 4, questão 4, tá? Então, sim e não. Muito bom. Mesma coisa, eu posso até copiar, ó, essa text view para poupar um pouquinho de tempo, né? Colar aqui. Ótimo, tá? Aqui vai ser a questão 4. Beleza. Tá bom? Colocamos aqui. E agora, entra um detalhe que vocês também já sabem, mas é sempre bom reforçar, que é o seguinte. O rádio, né, o rádio button, ele só permite uma opção, né, por pergunta, por questão. Tá certo? É a bolinha, né? Somente uma opção. Para o Android saber, né, que aquele conjunto de rádios buttons são de uma pergunta e um futuro outro conjunto de rádios buttons são de outra pergunta, tá? A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que isolar esses caras em grupos, tá bom? Um grupo para a pergunta 4, por exemplo, um outro grupo para a pergunta 5 e por aí vai, tá bom? Então aqui, pessoal, olha só que legal, ó. Né? A gente vai abrir aqui um rádio group, né? Um grupo de rádio buttons. Olha lá, então vai ser a mesma coisa, ó. Tá? E dentro desse cara a gente não fecha mais assim, ó. A gente vai fechar ele dessa maneira para que dentro do rádio group a gente consiga colocar os rádios buttons, né? Os botões, tá bom? Então vou abrir aqui um rádio, opa, button. Mesma coisa. Content. Tá? E ele vai ter aqui um texto. Olha lá que maravilha. E vai ser a questão 4. Alternativa 1. Olha lá que legal. Esse você pode fechar normalmente, né? E a questão... Opa, alternativa 2, né? Beleza. Muito bom. Tá? Caso vocês queiram, né, vocês podem fazer o seguinte também aqui no rádio group. Vocês podem mexer na orientação dele e dizer que vai ser horizontal, né? Lógico que eu vou ter que mudar aqui para wrap content também. Olha lá que maravilha. E daí fica um do ladinho do outro, ó. Tá? Caso vocês acharem mais legal assim, dá para manter. Muito bom, pessoal. E para fechar, a última coisa que está faltando, né? A cereja do bolo aqui da nossa telinha vai ser o botão. O botão que vai mostrar as respostas para a gente, né? Então eu vou criar aqui um botão. Olha lá. Um botão. Olha que maravilha. Então ele vai também ocupar toda a largura disponível, tá? E ele vai ocupar a altura que ele precisa, somente a altura que ele precisa. E eu vou pôr um texto aqui bem bonitinho, né? Chamado assim, visualizar respostas, né? E a gente pode até criar uma outra string para isso, chamada visualizar respostas. Né? Mesma coisa, visualizar respostas. Tá certo? Então colocamos aqui a nossa string, vamos colocá-la aqui. Opa! Show! Então tá feita aqui a nossa interface, a nossa telinha. Eu vou executar aqui para a gente ver se está tudo certo, se vai dar tudo certinho. Opa, deu um erro aqui porque ó, faltou fechar. Maravilha. A gente pode perceber que só tem um amarelo. Aqui ele está falando do namespace aqui, mas enfim, isso aqui depois a gente pode tirar. Esse cara que está cinza eu posso também tirar, que não tem problema. Tá? E beleza, vamos ver. Muito bom, parece que foi. Vamos dar uma espiada aqui. Ó, então tá aqui, pessoal, as nossas questões aqui. Beleza, show de bola, tá? Tudo escrito bonitinho. Muito bom. Agora é o seguinte, tá? A gente tem que dar certos IDs aqui. A gente tem que atribuir os IDs, tá? Nas questões que a gente quer manipular pelo código, né? Nas alternativas aqui que a gente quer manipular pelo código, tá? Então, bom, vamos fazer isso, ok? Por que eu só vou dar ID, pessoal, para algumas, tá? Porque eu só vou dar ID para certas, tá? Porque lá no código a gente só vai verificar as certas,
tá? Nesse exemplo, não precisa ficar verificando todas, a não ser que você queira, depois que clicar em visualizar, marcar assim um X, ó. Essa é errada, essa é errada, essa é errada, essa é a certa, por exemplo. Aí sim, você teria que recolher, teria que dar ID para todo mundo, né? Mas no caso dessa correção que eu estou fazendo, não vai precisar fazer isso, ok? Porque a gente só vai ver as alternativas corretas, as que são certas, tá? Então, vamos lá. Muito bom. Primeira questão, então. Deixa eu ver aqui qual que é. Ok, então, ó, lógico, né? Que nem precisa ver também, né, pessoal? A gente vai saber. Todas essas três... o Google, né? O Google é a certa, tá? O Google, na verdade, ele vai estar dentro da Spinner. Então, o Spinner tem que ter ID. Ok? Então, vou pôr assim, ó. Spinner questão 01, tá? Opa, tem que ter o negocinho aqui. Isso, agora sim. Spinner questão 01. Bacana, né? Colocamos aqui a Spinner. Beleza. Eu sempre coloco assim, né? O nome do componente ou uma abreviação dizendo que componente que é e depois o nome que representa ele. Então, questão 1. Show de bola, hein? Vamos para a próxima aqui, ó. Essas combos aqui, ó. As três primeiras são, ok? Verdadeiras. É só a div aqui que não é, que ela é lá do HTML, né? Não faz parte do Android nativamente, ok? Então, beleza. Ó, olha lá. Essa primeira aqui, então, pessoal. Vamos colocar, então, que ela é uma checkbox CB, se vocês quiserem, tá? Ou check, para ficar legal, né? Check, ok? Questão 02, Alt 01, ó. Alt de alternativa, ó. Tá? A segunda, ó, check, questão 02, Alt 02, beleza? E a terceira, check, questão 02, Alt 03. Show! A div não vai precisar. Agora, a próxima aqui, né? É o Java e o Kotlin, ok? O Java e o Kotlin. Então, vai ser aqui, ó. A questão 3, alternativa 1. Ó, essa primeira checkbox. Tá? Então, questão 3, Alt 01. Aqui vai ser a Alt 03. Ó. Então, essa não é. Tá? A questão 3, Alt 03. Legal, bacana. Muito bom. E para fechar, o verdadeiro ou falso, que o verdadeiro só ele é, né, a questão correta. Tá? Então, no nosso rádio button, a gente vai colocar aqui, ó. Vou pôr assim, ó. Rádio, questão 4, Alt 01. Tá? Beleza. Então a gente deu o nome para todo mundo, tá certo? E agora, galera, chegou a hora então de fazer a função, né, de fazer o método que realmente vai verificar essas respostas, tá? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer um toast, né, e mostrar, por exemplo, se você acertou 3 de, sei lá, de 10 questões ou de 10 pontos, tá? Como a gente tem aqui, ó, esses 3 carinhas que estão corretos e esses 2 carinhas que estão corretos, vamos trabalhar com pontos, né? Então, o nosso questionário aqui vai valer o quê? 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Opa, 5, 6, 7, né? 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o nosso questionário aqui vai estar valendo 7 pontos, tá? 7 pontos aí, beleza? Bem, vamos lá. Vamos fazer isso aqui, galera. O nosso botão, lembra lá, né? Eu vou criar aqui um onClick para ele, um evento, ó. Tá? O que que é esse onClick? Ele vai ficar escutando, né, esperando o clique. Toda vez que a gente clicar, ele vai chamar um método, ele vai chamar lá um método que está na main activity. E a gente pode chamar ele de visualizar respostas, tá?
ó, clicando na lâmpadazinha, create, visualizar resposta. Sim, quero criar esse método. Olha lá que maravilha. O nosso método então está aqui criado, bonitinho, esperando para ser só desenvolvido, né? Só vou comentar aqui para não confundir um pouquinho, né? O fim das chaves aqui, ó, fim do visualizar respostas. Muito bom, então vamos começar aqui, pessoal. A gente tem que verificar aqui as questões, né? Questão 1, 2, 3, 4, para ver se elas são verdadeiras ou falsas, para ver se o cara marcou certinho, tá? Então, olha só que legal. O que, que a gente poderia fazer aqui, pessoal? A gente poderia criar uma variável, ó, presta atenção, a gente poderia criar uma variável que vai estar armazenando o ponto, a quantidade de pontos que a pessoa fez. Ok? Então, quando ele abrir o questionário, né, quando ele for realizar o questionário, essa pontuação vai estar zerada. Tá? Então, a gente poderia declarar aqui, pessoal, um int de pontos. Né? Então, ó, poderia declarar um int, que são os pontos, é igual a 0. Olha lá que maravilha. Tá? Int pontos igual a 0. Muito bom. Feito isso, beleza? A gente vai estar fazendo as verificações da questão 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, vou por aqui, ó. Né? Questão 1, 2, 3 e 4. Tá? Olha lá. Então, vamos lá. Beleza? Então, nossa primeira questão. Questão 1. Né? Ela é um spinner, certo? Vamos subir um pouquinho para ver. Ó. Ela é um spinner. Tá? Como é um elemento de layout, a gente quer chamar ele aqui na tela. Né? Então, a gente tem que fazer um vínculo. A gente tem que vincular esses caras. Tá? Então, vou chamar ele aqui de... esse é o meu spinner. Ok? Então, vai ser o meu spinner. Questão 01. Da onde eu vou puxar esse cara? Lá da minha tela. Então, find view by ID R de resources, né? Da classe R, ponto ID, ponto spinner questão 01, tá? Tá o mesmo nome, mas vocês podem perceber que o Android Studio conseguiu diferenciar, ó, né? Esse cara aqui é um objeto do Java e esse cara aqui é o nome, ó, que tá aqui no layout. Então guardem essa ordem aí, tá? Mas poderia ser nome diferente, sem problema nenhum, tá bom? Muito bom. Então aqui, pessoal, a gente quer fazer o seguinte, ó. A gente pode trabalhar assim, comparando o texto que está aqui dentro ou comparando, né, o índice, a posição desse cara, tá? No Java, pessoal, e em muitas linguagens aí, eu acredito que, sei lá, vamos dizer 99% das, né, das linguagens, o primeiro item de um vetor é o zero, né? É a posição zero, tá? Então a gente pode verificar. Se a posição for zero, significa que o cara acertou. O cara escolheu certo a questão. Tá bom? Então olha lá que legal. Como é que a gente pode resolver isso? Ó. Se... olha lá que louco, hein? O nosso spinner questão 1. Beleza? Ponto. Selected. Selected. Opa. Ó. Item position, né? A posição dele for igual a 0, significa que o cara acertou, né? Significa que ele acertou, tá bom? Só para testar isso, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode mostrar um toast, tá? Como vocês já também conhecem, dizendo assim, ó, acertou, só para ver se vai dar tudo certo, tá? Ó, só vou rapidão, vamos ver? Beleza, vamos fazer o testezinho então. Ó, vou marcar aqui a Microsoft. Nada. Vou marcar o Google. Ó, acertou. Tá vendo? Bacana?
Então ele está conseguindo fazer, tá? Como vocês sabem também, essa chave ela é dispensável nessa situação, porque é só uma linha, né? Mas a gente não quer mostrar o toast. A gente quer incrementar o número de pontos. Ó, olha só que legal então. Eu quero dizer o quê? Que os pontos aqui vai ser a quantidade de ponto que ele já tinha mais um, né? Então a gente pode escrever o seguinte aqui, galera. Ó, vou até fazer o seguinte, ó. A gente pode escrever o seguinte, ó. Os pontos, né, vai ser igual à quantidade anterior de pontos mais 1. Beleza? Se vocês quiserem, tem um jeito melhor de escrever isso. Fica até mais bonitinho, ó. Você pode substituir assim, tá? Assim também funciona. Caso mais igual a 1, né? Também funciona. Ou, se vocês quiserem, tá? Dentro de um laço, você faz assim, ponto mais mais, né? Mas aqui, a gente pode fazer assim, ó. Mais pontos. Ele vai incrementar mais um nesses pontos. Também daria certo, ia ficar bem legal. Tá? Eu vou deixar bem descritivo nesse momento, como é a primeira vez que a gente está fazendo, tá? Mas poderia ser assim, sem problema nenhum. Pontos mais 1. Ok? Olha lá. Pontos mais 1. Beleza. Então, a questão 1 a gente acabou de verificar, né? Vamos verificar, então, a questão 2, para a gente ver, né? Bora. Tudo bem. Questão 2. A questão 2, ó, ela tem 3 alternativas corretas, tá? E todas são checkbox. Então, vamos lá no nosso código e vamos declarar as nossas checkbox. Ok? Então, checkbox. Eu vou pôr checkbox. Questão 2. Alt 01. Que é a primeira checkbox, né? É igual a find view by id r.id. Olha lá, check questão 2 alt 01, que é a primeira questão, né? Bem, quem são as questões aqui? São as questões corretas 1, 2 e 3. Então, fechou, ó. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Tá? Muito bem. Cada questãozinha dessa, gente, vai valer um ponto. Então, a gente vai ter que fazer um if, né? Para cada um. Tá bom? Fazer um if para cada um. Se eu unificar em um if e ele acertar 2, só vai contabilizar um ponto. Então, por isso que a gente vai fazer um if para cada um. Tá? Então, vai ser mais ou menos o que está lá em cima. Ó, if. Beleza? Então, se a nossa check 1, ela foi, né? Is checked. Né? Ela está checada. Ela foi aí selecionada. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, olha lá. Pontos mais 1. Né? Vamos meio que duplicar isso aqui para fazer a verificação para o segundo e para o terceiro. Ó. Se A2 for e A3 for também. A gente tem que fazer uma por um, tá, pessoal? Para ele conseguir contabilizar um ponto para cada questão. Tá? Então, questão 2 também está feita. Ok? Questão 3. Bora para a questão 3 aí. Também é cheque, tá? Ela também é cheque. Só que agora ela tem apenas duas opções. Ó, então é a questão 3. Alternativa 1, que é o Java. Olha lá. Questão 3, alternativa 1. Ok. E a outra é a questão 3. Alternativa, ó. Não é o C Sharp, não é o 2, é o 3 também. É o Kotlin. Então, alternativa 3 da questão 3. Muito bom. Ó, vou ver se ela está checada. E vou ver se ela está checada. Vocês podem ver que o próprio Android Studio ele dá uma força pra gente. Ele deixa cinza, ó. Ele fala isso aqui, ó. Nunca foi usado, ó. Por isso que tá cinza. Quando você usa, ele fica branquinho, tá? Então é por isso que tem essa diferença de cor. Ó, beleza, né?
Tá reclamando aqui, vamos ver. Alternativa 3, olha só, já ia errando, ó. Show de bola, tá? Muito bom, a gente já está contabilizando também o ponto, né? Os pontos dessa questão. Beleza. E agora para fechar, a 4, né? A 4 é a sim ou não, verdadeiro ou falso. É o rádio button, tá? Então a gente vai também, ok? Criar aqui um objeto do tipo rádio, que vai chamar rádio questão 4 alt 1, que é o sim, que é o verdadeiro, né, pessoal? Então é igual a find view by id r.id rádio questão aqui, ó. Show de bola. A gente vai fazer a mesma coisa, pessoal. Então se, né, a nossa rádio questão total ponto is check, se ela foi checada, se ela foi marcada, significa que o cara pontuou aí mais um pontinho no questionário dele, tá? Muito bom, muito bom. Fizemos todas as verificações, fizemos uma a um, né, pessoal? Poderia ser feito de uma outra forma, isso aqui, tá? Mas assim vocês conseguem visualizar bem, ó, todas as verificações aqui de uma maneira bem legal, ó. Tá? Olha só que bacana. Muito bom. E para fechar, beleza? A gente quer fazer o seguinte, a gente quer mostrar o resultado, né? Mostrar o resultado em um toast mesmo, para ficar bem legalzinho, né? Então, bora criar esse toast e mostrar na tela, né, como é que a pessoa foi. Então, toast, make text. Em qual contexto, em qual tela, né, em qual situação eu quero mostrar aqui esse toast, eu quero no contexto atual, né? Nessa activity aqui, nesse namespace, nesse package, tá? Então eu quero o this, este contexto. Qual vai ser a mensagem que a gente quer mostrar? Então a gente quer colocar assim, galera, tipo assim, ó. Você acertou 5 questões de 6, por exemplo. A gente quer fazer isso. Tá? Então a gente vai fazer assim, ó. A gente vai concatenar, olha lá, os pontos na frente da string, ó. Ó, pontos mais e espaço barra, e aí eu concateno aqui, né? Olha lá. Beleza? Ficou desse jeito. Espera que eu vou dar uma vírgulazinha aqui, porque é o próximo parâmetro, que é a duração do toast. Então eu vou pôr toast longo. Tá? Falta só o último parâmetro, que é o show, né? Para mostrar. Então, ó, a gente vai concatenar aqui, galera, ó. Então ele vai colocar um número aqui. Posso até tirar esse espaço que não precisa. Então ele vai ficar assim, você acertou 5 de 7, você acertou 7 de 7, você acertou 8 de... Não, 8 não, desculpa. 0 de 7. Então ele vai fazer isso, tá? Então, ficou assim. Vamos testar para ver como é que tá ficando. Vamos ver se já vai funcionar. Olha lá, tô com ele aqui aberto. Então vamos errar todas. Ó, errei aqui, né? Deixei em branco, tal. Não. Ó, 0 de 7. Esse foi o nosso desempenho. Vamos agora acertar algumas. Ó. Vou acertar a primeira e a última. 2 de 7, né? Olha lá, 2 de 7. Vamos errar, vamos acertar algumas aleatórias aqui para ver. Olha lá, 5 de 7. Vamos acertar tudo? Olha lá. 7 de 7. Ok? Então foi feita aqui a verificação, né? Aqui talvez teria que ver, galera, porque... né, pra mostrar que tá errado, porque senão o cara acha que tá certo, né? Mas não tá, não o cara marca tudo, né? Então também a gente poderia pensar em uma situação para fazer essa verificação, tá bom? Mas olha lá que bacana. Ok? A gente conseguiu contabilizar os pontos aí de uma maneira mais simples, tá?